Amarela minha cara. Oi, gente. That's okay. Ok. Minha cara tá uma bosta. Coisa do capiroto. Let's start. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com um vídeo super aguardado, que foi uma das coisas que me pediram muito em sugestões assim durante os últimos dias, porque foi um assunto bem frequente nas minhas redes sociais. Se você não me segue lá, é @nanasmakeup no Instagram, facebook.com/blog.nanasmakeup. Meu Snapchat é aberto pra todo mundo, então é o nanasmakeup. E só isso? Acho que é só isso. Bom, se você me acompanha nas redes sociais, então você sabe do que eu tô falando. Eu vou falar hoje pra vocês sobre o meu intercâmbio. Ou melhor, o meu sonho de intercâmbio. Meu futuro intercâmbio. Vocês vão entender do que eu tô falando. Bom, gente, pra quem não sabe, eu faço uma faculdade federal, que é a UTF-PR, então Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu faço curso de Engenharia Mecânica e eu estou no terceiro ano, terminando o terceiro ano, né? Tô no 6º período. E nos últimos tempos, assim, surgiu uma vontade bem grande em mim de fazer um intercâmbio. E alguns dos meus colegas, algumas pessoas da minha faculdade já fizeram um intercâmbio que se chama Ciências Sem Fronteiras, que é um programa do governo que leva estudantes para estudar em universidades no exterior. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar o que é o Ciências Sem Fronteiras, você já deve ter visto alguma propaganda, você deve saber mais ou menos o que é, mas eu vou explicar. Calma que a tia vai explicar pra você. O Ciências Sem Fronteiras é um programa governamental que tem parceria com algumas universidades públicas do país. Eu não sei ao certo se faculdades particulares têm, mas eu sei que a maioria das universidades públicas tem o convênio com Ciências Sem Fronteiras, que ele é, como é que eu posso dizer, bancado, né? Tipo, quem patrocina esse programa do governo é a CAPES, tá? Além da CAPES também tem o CNPq. Essas duas são instituições de pesquisa, né, que apoiam pesquisas. Tem também algumas empresas que são parceiras e tal, mas isso não vem muito ao caso. O que interessa vocês saberem é: o Ciências Sem Fronteiras é um programa que leva estudantes para o exterior para cumprir a sua graduação, um período da sua graduação, um período do seu mestrado, do seu doutorado. No meu caso é graduação, então eu vou explicar pra vocês como funciona. Eu preciso que o governo abra um edital de inscrição. O que quer dizer isso? Eu vou entrar lá no site do Ciências Sem Fronteiras e lá vai ter um edital para inscrição. Então, por exemplo, se abrir um edital agora no mês de abril, provavelmente vai ser para eu ir para o país, né, de destino no final do ano ou no ano que vem. Geralmente é com esse tempo que eles abrem o edital, para o aluno poder se preparar. O que eu preciso para ter esse edital? Existem algumas regras que para você poder participar desse programa do governo. Você precisa ter cumprido de 20 até no máximo 80 ou 90% do seu curso. Então você não pode ter ultrapassado 80 ou 90 e não pode ter menos de 20% do seu curso. Você tem que ter seu coeficiente de rendimento da universidade acima de 65%. Então, quem faz faculdade vai entender o que eu tô falando. Nós temos um coeficiente de rendimento que indica, faz tipo uma média enorme das nossas notas da faculdade, e você tem um coeficiente. Esse seu coeficiente tem que ser acima de 65%. Você tem que ter nota no Enem acima de 65 também, se eu não me engano. Eu acho que é 65. Não é uma nota muito alta, então assim, não é uma coisa muito preocupante. Porque provavelmente se você faz uma faculdade pública, você já tirou mais que isso no Enem. Então é meio que básico. Outra coisa que você precisa ter é um exame de proficiência na língua do país que você vai. Por exemplo, eu já vou falar pra vocês sobre aonde eu quero ir, o porquê e tudo mais. Mas, por exemplo, vamos supor que eu quisesse ir para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos fala inglês. Então eu preciso ter um exame que comprove que eu sei falar o mínimo necessário de inglês para ir para aquele país. Dependendo do país, você precisa de uma nota X ou Y. Nesse edital que eles abrem, está escrito para cada país qual é a nota que você precisa atingir para poder ir para aquele país. Então existem vários exames. Eu vou falar para vocês sobre o exame que eu vou fazer, que é o exame de proficiência, que eu vou fazer, para qual país eu quero ir, a minha nota necessária e as coisas a mais que forem surgindo. Então, tem o ITP,
Existem vários exames de proficiência, tem o IELTS, tem o TOEFL ITP, tem o TOEFL IBT, tem vários exames assim que você tem que fazer, depende de cada país, você precisa de um exame específico. Isso você consegue descobrir no site do Ciências Sem Fronteiras. Você não precisa esperar abrir o edital para você saber qual exame você tem que fazer. Se você já tiver na sua cabeça para qual país você quer ir, então você já pode se preparar antes e fazer esse exame. Quando esse edital abre para inscrição, você já tem que ter na mão o seu exame e a sua nota. E você vai colocar ele lá de acordo... Na sua inscrição você tem os meios de você enviar a sua nota legalmente, sem parecer que você está burlando uma nota falsa. Então tem lá no edital de inscrição, você tem como enviar a sua nota. Mas você precisa ter esse exame feito antes de abrir esse edital, para você ter tudo bem certinho na hora que precisar. Como é o meu caso, eu hoje, no mês de abril, eu vou fazer a prova do TOEFL ITP, já vou explicar pra vocês mais ou menos como que é, no dia 9 de abril. E ainda não abriu nenhum edital. Então eu sei a nota que foi dada para o país que eu quero ir do semestre passado, que foram 525 pontos, se eu não me engano. 525, isso. Então eu sei que mais ou menos eu tenho que tirar um pouco mais de 525 na prova. É uma média que eu tenho. Mas eu vou fazer essa prova antes de abrir o edital, e quando eu abrir o edital, eu tenho essa nota em mãos. E se, por exemplo, eu não atingir essa nota, eu tenho outras oportunidades de fazer essa prova e conseguir obter a nota pra chegar no dia do edital e eu ter essa nota em mãos. Gente, é muito fácil você conseguir ir pra fora do país pelo Ciências Sem Fronteiras. O que vai julgar se você vai ou não vai é essa nota do teste de proficiência. Porque você tendo todas as outras coisas bem certinha, como essa história do coeficiente de rendimento, a nota do Enem, e tendo cumprido a carga horária do curso adequada, o resto é só o teste de proficiência. Você não tem que se preocupar com absolutamente mais nada. Então vamos lá. Para a maioria dos países, o teste mais aceito se chama TOEFL. Existem dois tipos de TOEFL, o TOEFL ITP, que é o ITP, e o TOEFL IBT, que é o IBT. Qual é a diferença desses dois? O IBT, ele é pago, ele custa em média $215, então vai dar uns R$600 nos dias atuais. Tanto faz você fazer o TOEFL IBT ou o TOEFL ITP. Se o país aceitar os dois, compensa muito mais você fazer o ITP, que é o gratuito, né? Mas, ok. Então, assim, só que a maioria dos países aceita somente o pago, que é o IBT. Não são muitos países que aceitam o gratuito. Mas se o país que você deseja aceitar os dois, o gratuito e o pago, vai fazer o gratuito, é muito mais fácil. Sobre o TOEFL IBT, que é o TOEFL pago. Ele é aceito na maioria dos países que estão nesse meio do Ciências Sem Fronteiras, tá? A maioria dos países. Ele é um TOEFL esse é um teste em inglês, tá? É um teste para inglês. Não é para alemão, nem para italiano, isso daí são outros testes que você tem que fazer. Mas para os países que aceitam inglês, como Estados Unidos, Canadá, a maioria dos países da Europa, como Inglaterra, Irlanda, Hungria, então a maioria dos países, você pode fazer o teste para inglês, que é o TOEFL, e aí você pode escolher entre o IBT e o ITP. Tá dando para entender? É um pouco confuso, mas nem é tanto assim. Esse TOEFL IBT, que é um TOEFL pago, você vai gastar em média uns R$600, e eu vou deixar pra vocês o link onde diz aonde tem essas provas, quais são os dias do ano que elas são aplicadas, como você faz para fazer a prova. Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, tá? Existem muitas cidades do Brasil que aplicam a prova durante o ano inteiro, então essa prova não serve somente para Ciências Sem Fronteiras. Existem empresas que querem que o seu funcionário comprove que saiba falar inglês por esse teste. Então é um teste universal que serve para muitas coisas. E, ok, se você quiser fazer esse teste IBT, você vai fazer uma prova, não sei qual é a duração exata e tal, mas eu sei que são 3 partes. O listening, que é a parte que você escuta e responde as questions, a parte do writing, que você escreve, e a parte... o listening, o writing, tem o comprehension, writing e comprehension, que você vai ler e escrever e compreender. O listening, e tem o speaking, que você vai conversar com a pessoa, com o orientador daquela prova. Ok. Agora o TOEFL ITP, que é o TOEFL gratuito, que é o que eu vou fazer e eu sei falar melhor pra vocês. Eu já fiz esse TOEFL no ano passado e eu não atingi a nota necessária. Porém, esse ano eu tô estudando um montão pra conseguir a nota que eu preciso. O que é o TOEFL ITP? É uma prova, eu não lembro direito a duração dela, porém é assim. Ela é aplicada, também vou deixar aqui embaixo pra vocês
o site onde você pode fazer a inscrição para essa prova ITP. É uma prova gratuita em que a universidade própria aplica essa prova. Porém, não é sempre que ela tem, não tem muitas datas e as inscrições já acabaram nesse mês, para esse primeiro semestre do ano. Porém, para o próximo semestre desse ano, já abrem as inscrições de novo. Então você tem que ficar bem ligadinho lá no site para você fazer essa prova. Essa prova ela é composta do quê? Da parte do listening, que você escuta um diálogo e você tem que responder algumas questões que são só de A, B, C, D lá. Você responde essas questões. E tem a parte do reading and comprehension, que você vai ler e você vai compreender e vai responder as questões, que vai ser tudo questão de ensinar lá. A prova não é fácil, gente. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. O diálogo é um diálogo simples, o texto é um texto simples, porém o tempo é curtíssimo. Você não pode, e se você vira a folha, você não pode voltar na folha anterior para mexer, para reformular a questão. Não, é um tempo bem contadinho que você tem para fazer cada questão. Então assim, sobre a prova eu posso fazer um outro vídeo falando apenas sobre ela, para eu me informar um pouco mais sobre cada detalhezinho da prova. E também depois que eu fizer a prova eu posso contar para vocês com mais profundidade sobre o que eu tô falando. Mas ok, você foi lá, você pesquisou qual que é o teste de proficiência que você precisa, você vai ter que esperar em média 1 mês para chegar a sua nota, tá? Mais ou menos 1 mês demora para chegar a nota. Ok, aí tendo em mãos a sua nota, você precisa esperar abrir o edital do Ciências Sem Fronteiras e você vai se inscrever com a sua nota. Aí o site lá do Ciências Sem Fronteiras vai te enviar uma mensagem dizendo que sua inscrição foi homologada, acho que é isso que fala. E aí que deu tudo certo lá na sua inscrição. E você tem que esperar mais um prazo para eles analisarem todo o material que você enviou e vão te enviar de volta uma resposta. Se você está apto a entrar naquele curso de intercâmbio ou não. Como é que vai ser. E conforme for passando os meses, você vai tendo contato diretamente por e-mail com o pessoal da sua universidade que você vai e tudo mais, e você vai seguindo os passos. Eu não tenho mérito para falar disso porque eu ainda não estou fazendo Ciências Sem Fronteiras, mas se tudo der certo, eu prometo que eu vou falar tudo pra vocês sobre como que é. Agora sim, eu vou falar dos 2 tipos de intercâmbio que o Ciências Sem Fronteiras oferece para os estudantes de graduação, que se diz a graduação sanduíche, tá? Você vai receber, porque todo mundo pergunta, é tudo gratuito mesmo? Como que é? É assim, o governo só não vai pagar o seu visto e o seu passaporte. Então assim, é bom que você adiante já tire o seu passaporte e o visto você deixa pra tirar mais perto de quanto você for. Mas o governo paga o quê? Sua passagem de ida e volta, ele te dá um auxílio. Depende do país, mas gira em torno de mais ou menos 300, 400 dólares para os países da América e uns 300, 400 euros para os países da Europa, tá? Esse é um auxílio mensal que você recebe pra você se localizar melhor, pra você conseguir fazer alguma coisa que você queira e tal. Você tem direito à alimentação na universidade, porque eu conversei com um amigo meu que foi pra lá, foi isso que ele me disse. E se eu não me engano, você tem direito a um alojamento na faculdade. Então esses 300, 400 dólares é se você quiser sair desse alojamento, se estabilizar em outro lugar e ainda sobra dinheiro. Esse meu amigo disse que com esse dinheiro dava pra ele fazer tudo, viagens e tal. Você também recebe um auxílio de mais ou menos 1.200 dólares, 1.000 euros por aí, para você comprar um notebook para você. Então esse é um auxílio que o governo dá para você comprar um computador. Fora isso, é tudo bem tranquilo. Você precisa fazer algumas matérias na faculdade, você vai frequentar a faculdade como um aluno normal, porém, nas universidades de fora, você escolhe as matérias que você vai fazer. Então assim, você não precisa pegar tudo de uma vez, você pode ir bem tranquilo, cumprindo algumas matérias que você às vezes já até fez no Brasil, só pra você relembrar, pra você viver a experiência de estudar no país fora, e não necessariamente pra você estar lá fazendo a faculdade, um monte de coisa, mas sim pra você poder talvez fazer um estágio, poder ter um tempo de fazer um estágio num lugar bacana, num outro país, que isso agrega muito valor no seu currículo, aprender a falar uma nova língua. Então é isso. Existem 2 tipos de intercâmbio que eu quero falar, o de 1 ano e meio e o de 1 ano. O de 1 ano e meio, você pega, depende da sua nota, e quem vai decidir se você vai fazer o de 1 ano e meio ou de 1 ano é o governo. O de 1 ano e meio, você tem 6 meses para você aprender a língua do país. Então você vai fazer aulas da língua do país, você não vai entrar na universidade ainda de cara. Porém, o de 1 ano você entra direto na universidade. É só essa diferença. E no final desses 6 meses você é obrigado a fazer uma prova no país que você tá para comprovar que você tá sabendo falar aquela língua.
Porém, aí que tem uma coisa muito importante, não dá pra vacilar. Se você não tirar a nota suficiente dessa prova, você retorna ao Brasil e você é obrigado a estornar pro governo todo o dinheiro que foi investido em você nesses 6 meses de curso. Então assim, tem que estudar, galera. Mas de tudo mais é isso. Eu sei mais ou menos por cima que você não pode retornar ao Brasil durante o seu período de intercâmbio, você não pode fazer nenhuma visita ao Brasil. Você não pode desistir do intercâmbio, porque se você desiste do intercâmbio, você é obrigado a devolver o dinheiro que foi investido em você. É uma grana muito alta, então vamos ter bem certeza se é isso mesmo que a gente quer antes da gente ir. E é isso, meninas. E eu esqueci de falar, o país que eu quero ir é a Irlanda. Eu estou encantada pela Irlanda, eu quero muito ir pra lá, tô torcendo muito. Então, cruzem os dedinhos aí pra vocês, dia 9 é minha prova, eu espero muito tirar a nota necessária. Se eu não tirar a nota que eu preciso, eu vou fazendo a prova mais vezes até abrir o edital. E, se Deus quiser, ano que vem eu tô na Irlanda. Mas é isso, meus amores. Se vocês quiserem também um vídeo mostrando pra vocês como que eu tô estudando inglês, como tá sendo o meu... Eu estou fazendo 2 cursos de inglês, então faço inglês 2 vezes na semana. Se vocês quiserem saber um pouco mais de como eu tô estudando, como eu estudo em casa, como é o meu... Como aprender inglês, eu tenho uma base muito boa de inglês, então eu consigo falar muito bem. Escrever muito bem, né? Falar e escutar já é um pouco mais complicado, mas eu consigo escrever bem, me virar bem na escrita. Mas assim, a cada dia que passa eu tô aprendendo cada vez mais, eu tô conseguindo cada vez mais formular frases. Uma das minhas aulas de inglês, por exemplo, o professor só conversa em inglês com a gente na sala. Vai dar tudo certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amores. Um super beijo no coração de todos vocês. Até amanhã, né? No Veda número 3. Me sigam nas redes sociais, que eu falei lá no comecinho do vídeo, tá bom? Nanas Makeup no Insta, blog.nanasmakeup no Face, @nanasmakeup no Snapchat. Beijo, tchau, até amanhã.